Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje de São João, no capítulo 13, a partir do versículo 21 em diante, ele nos leva a um momento muito delicado da vida de Jesus. Jesus Cristo está à mesa com os seus discípulos na última ceia e o clima já não é mais o mesmo. O texto vai nos dizer que Jesus ficou profundamente comovido e declara que um dos seus o trairá. E aqui nós já percebemos que Jesus não está diante de inimigos, meus irmãos. Ele está à mesa com os seus discípulos. Ele está entre os seus. Meus irmãos, isso significa que nem toda proximidade ou intimidade com Jesus significa, na verdade, fidelidade a Ele. Mas o Evangelho ele vai nos mostrar duas personagens que notadamente nos representam: Judas e Pedro. Judas está ali, meus irmãos, próximo, participando de tudo, mas seu coração já está longe. E quando recebe o pão, São João diz que ele sai imediatamente. Ou seja, o sair imediatamente neste contexto significa que Judas, sem hesitar, ele assume de vez a decisão de trair Jesus. Mas também há um outro detalhe neste trecho do Evangelho muito significativo. São João diz que era noite. Meus irmãos, não era apenas a noite do lado de fora. Era a noite que entrou no coração de Judas. Vejam, noite no Evangelho de São João significa a ausência de Deus, fechamento à luz. E nesse sentido, Judas escolheu caminhar na escuridão. Mas nós não podemos olhar para Judas sem também olharmos para nós mesmos, meus irmãos. Pois quantas vezes também permanecemos próximos a Jesus, mas com o nosso coração dividido? Quantas vezes, meus irmãos, também nós o traímos? Mas depois entra Pedro. E aqui o cenário muda, mas a mensagem para nós continua igualmente forte. Pedro vai dizer a Jesus que ele dará a sua própria vida pelo Mestre. A princípio, é uma fala muito bonita, carregada de emoções. Mas Jesus logo responde: darás a tua vida? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me negues 3 vezes. Meus irmãos, Pedro ama Jesus, mas ainda é incapaz de perceber a própria fraqueza. Ele é sincero, mas ainda muito frágil. Vejam, meus irmãos, Judas trai por um coração fechado. Pedro nega por um coração fraco. Quanto a nós, quantas vezes também fazemos promessas a Deus, mas na hora da prova nós recuamos? Quantas vezes, meus irmãos, dizemos nunca iremos abandonar o Senhor, que o seguiremos para onde Ele for, mas nas pequenas atitudes do dia a dia o negamos com as nossas escolhas. É exatamente aqui que essa palavra ela vai nos alcançar. Porque no meio de tudo isso, Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. A nossa razão, a nossa percepção humana, ela é incapaz de entender isso. Limitados que somos, podemos até questionar, mas como assim? No meio da traição e da negação, o Filho de Deus será glorificado? Meus irmãos, é porque a glória de Deus ela não depende da fidelidade de nenhum homem. Ela se revela no amor verdadeiro que permanece mesmo quando o homem falha. Diante da traição e da negação, Jesus simplesmente não desiste. Ele não recua. Jesus continua nos amando até o fim. E é aqui que Santo Afonso Maria de Ligório vai nos iluminar ao dizer que Jesus Cristo não deixou de nos amar, mesmo prevendo todas as nossas infidelidades. Vejam o quanto isso é forte, meus irmãos. Antes mesmo de nós cairmos,
Jesus já sabia que nós cairíamos. E mesmo assim, Ele escolheu nos amar. E isso muda tudo, meus irmãos. Ele nos ama, Ele nos amou e continuará nos amando. Talvez existam áreas da sua vida onde você tem se afastado de Deus. Talvez exista alguma noite escura que você tem permitido entrar no seu coração. Nós precisamos avaliar, meus irmãos, se diante das nossas realidades vividas, nós temos sido mais como Judas, distante por dentro, ou simplesmente como Pedro, impossível, mas frágil. Mas aqui vem a boa notícia. Pedro caiu, mas voltou. Judas caiu e se fechou. Isso significa que a diferença ela não está na queda, mas na decisão que vem logo após a queda. Hoje, através deste evangelho, Jesus olha para cada um de nós não com um olhar de acusação, mas com um olhar de amor. Porque, meus irmãos, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas quedas. Ele sabe das vezes que prometemos e não cumprimos o que prometemos. E mesmo assim, Ele continua nos amando. Ele não desiste de nós. Por isso a pergunta final não é se nós vamos falhar, porque em algum momento das nossas vidas todos nós falharemos. A pergunta é o que nós iremos fazer logo em seguida. Iremos nos fechar como Judas ou voltaremos como Pedro? Hoje, meus irmãos, é dia de decisão. Se existe escuridão dentro de nós, deixemos Jesus entrar com a sua luz. Se existe fraqueza, peçamos a Ele a força necessária para seguir. Se existem quedas, levantemos e vamos daqui. Porque no fim, não vence quem nunca caiu. Vence aquele que decidiu voltar. E talvez hoje seja o dia de fazermos isso. Voltarmos para Jesus de verdade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.